Paz do André Senhor. é de Manaus, gente. Essa pessoa linda, maravilhosa aí. Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos deu, né? Para honra e glória do Senhor, nós estamos aqui respirando. Esse é o nosso maior milagre do dia. E temos a certeza que tudo Ele já preparou para nós, né? Vamos com fé, gratidão a Deus para mais um devocional e mais um dia. Hoje são 29/6. E que Ele seja sempre o nosso centro, em nome de Jesus. Amém. Missionária Fernanda, faça oração pelo devocional e também pela vida do presbítero Ricardo. Amém? Por favor. Amém. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, te agradecer por mais esse presente que o Senhor nos dá. Porque é isso mesmo que se chama. O dia de hoje chama-se presente. E que nós saibamos desfrutar da melhor maneira possível, Senhor, com a tua direção. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar o devocional, todas as pessoas, Senhor, que estão aqui e que vão ouvir também depois. Nesta hora nós queremos, Senhor, colocar a vida do presbítero Ricardo nas tuas mãos, pedindo a tua Obrigado, Senhor. direção, pedindo a tua sabedoria, Deus seja Pai. feito por Que o Senhor venha querer. falar conosco, Senhor, e que nós estejamos o Sim, coração Pai. e os ouvidos atentos. Pai, nós queremos te agradecer também, Senhor, pela recuperação, a Deus, do esposo da pastora Amália e dela também. E todos aqueles, Senhor, que o Senhor tem feito milagres nas vidas dos nossos amados, dos nossos irmãos. Visita aqueles que estão precisando nessa hora de um socorro presente, em um momento de angústia. Que o Senhor possa continuar restabelecendo, Senhor, a saúde deles. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, presbítero. Deixe Deus lhe usar mais uma vez, mais uma manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Estou muito feliz em receber esse convite ontem, né? Finzinho da noite. Pastor Amália me surpreendendo sempre. Glória a Deus. Irmãos, quero dizer para vocês que não importa a circunstância. Tem gente aqui tentando entrar aqui na live que o inimigo ele se levanta, né? Tem tanta gente que não quer perder e às vezes por uma falta de uma internet abençoada, a irmã tá lá tentando, mas vai dar certo, creio. Nossa irmã Camila, daqui a pouco eu acho que ela entra. Abra tua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no verso de número 14. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. E interessante é que esse devocional tem transformado vidas, né? E assim como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não importa, irmãos. Como se diz aqui nesse grupo, se entrar aqui para falar um versículo já está ótimo. Eu acredito que todos aqui respeitam e ainda recebem a palavra do Senhor. Então eu vou ler já. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 17, 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vamos entender a palavra do Senhor, que vai falar de uma mulher que ela se encontrava nesse momento viúva, né? E a Bíblia diz que o esposo dessa mulher foi um homem compromissado com Deus. Eu entendo aqui que quando você está nos caminhos do Senhor e você tem uma história de casamento, 30 anos, 40 anos, outrora ficando viúva, o Senhor, ele pega o contexto do seu casamento, porque quando você casa, você se torna um só corpo e uma só carne. Então eu creio que Deus honrou tanto essa mulher aqui com relação ao esposo dela, pelo que ele fez para o Senhor lá atrás. Então, como ela era viúva, o Senhor tratou de cuidar dessa mulher. O interessante é que essa mulher estava morando só com seu filho. Somente ela e o filho. E não é fácil. Nos dias de hoje, principalmente, você vê tanta mãe aí que está com os filhos solteiros, umas têm 3, 4 crianças,
que só a graça de Jesus mesmo para dar vitória. Então essa mulher estava passando um momento de dificuldade. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é lançada para o profeta descer a destino da cidade dessa mulher. E quando ela estava lá na cidade, a Bíblia diz que era Sidom, que ela habitava ali. E quando o Senhor ordena o profeta para descer ali, a Bíblia diz que essa mulher ela estava em um local buscando algo, né, para fazer comida para o teu filho, apanhar lenha. E o interessante, irmãos, é que ela era só, ela deixava o filho lá na casa, ou até mesmo levava o filho junto, não sei como que poderia dizer aqui, mas ela ia lá buscar os gravetos para poder fazer a tua comida, a tua refeição. Então, quando ela foi colher, né, essas lenhas, a Bíblia diz que enquanto ela estava ali pegando os gravetos, aí uma pessoa que sempre estava direcionada a entender o trabalhar de Deus como profeta, ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele chamou a mulher de longe e ela avistou ele e ele falou, traz para mim. Olha só, irmão, você acha? Ela não tinha quase nada na casa dela, mas ele lançou a palavra. Enquanto ele via ela apanhando lenha, ele chamou e disse, peça-lhe que traz um vaso de água para eu beber. Irmãos, tem gente que bate na tua porta hoje e às vezes a gente, por desaperceber, acha que é alguém que quer roubar, que quer, né, fazer até alguma coisa errada e até nega um copo de água. É dessa forma. Não estou dizendo que aqui tem pessoas assim, mas é a sua volta. Pode ver que tem alguns comentários, às vezes, olha, o irmão bateu lá na minha casa, lá parecia um mendigo, eu nem abri porta, nem dei água, não quis dar nada para ele. Mas isso é normal, irmãos. É o mundo que a gente vive. Só que a gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer a diferença. E quando ela foi ir buscar água para ele beber, a Bíblia diz que ele grita também. Traz um pedaço de pão. Olha só, irmãos. Às vezes você não tem nada na tua casa. Você tem lá um pacote de arroz ou até meio. E chega uma pessoa e pede para você alguma coisa em relação ao alimento. Será, irmãos, que você separa aquela metadezinha que você tem e reparte com o próximo? Às vezes fica um ponto de interrogação, né? Eu costumo dizer para as pessoas aqui onde eu moro que está uma escassez. Não sei aí onde vocês moram, mas aqui está difícil mesmo, viu? É tanta gente pedindo cesta básica, é tanta gente correndo atrás e tem gente que nega. Eu fico impressionado, porque pastores, não julgando, irmãos, mas está pior do que os membros. Não estou julgando vocês, não, que estão aqui na sala. Aqui nós temos 12. Respeito muito a ordem eclesiástica, mas pelo âmbito que eu vejo aqui, irmãos, está muito difícil. Então, aqui na minha casa, eu não estou trabalhando, né? Estou encostado, e a minha empresa me dá uma cesta. Minha cesta dá 3 meses mais ou menos em casa, que é enorme. Quando alguém me liga aqui e fala, ah, Ricardo, tem uma cesta, rapaz, eu tenho aqui, dá para dividir metade. Se você quiser passar aqui e pegar. Por que, irmãos, eu faço isso? Porque é como eu te digo, quando você semeia na vida de alguém, você tem um retorno. Pode semear, irmão, sem medo, não tem problema nenhum. Então eu vejo que essa mulher aqui, no momento que ele pediu aquele bocado de pão, ela se apavorou e falou, o que, que eu vou falar para ele? Porque eu tenho só para mim e para o meu filho, eu estou pegando esses gravetos, porque eu vou fazer esse pão e esse bolo que seja, vou comer com meu filho e acabou o alimento. Eu acho que ela indagou na hora. Então, ela respondeu a ela, tá certo como vive o Senhor teu Deus. Não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Vem aqui apanhar uns gravetos,
preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morremos. Irmãos, olha onde que estava o pensamento dessa mulher. Ela não tinha nem um pouquinho de fé em Deus. Acho que ela não conhecia esse Jesus, esse Deus do profeta. Porque ela falou dessa forma: eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Determinando o que não era para ser, não era o que estava escrito para a história dela, mas mesmo assim, ela estava acreditando que ela ia morrer. Mas o Senhor, irmãos, ele chega no último instante. O Senhor, quando você está naquela dificuldade terrível, igual vocês que estão aqui, que eu tenho visto alguns testemunhos aqui, principalmente da Josiane, que entrou aqui ontem, falando que Deus lá, que é tão difícil, né? A nossa irmã Mônica, a pastora Mônica, que Deus tirou da parentela e enviou para outro lugar, irmão. Olha a dificuldade que é a obra de Deus. É árdua. Eu ainda não passei isso aí não, irmãos, mas eu acho que Deus vai me fazer isso aí para mim ver como que é. Sair do meio da minha parentela e ir para outro lugar, porque ir lá para o Pará, para casa da Mari, eu não sei onde que ela mora, deve ser lá, pegar 2 aviões para chegar aí, irmãos, na casa dessas irmãs, né? Quem mora aqui no Rio de Janeiro, aqui tá pertinho ainda, mas olha lá no Piauí, lá tem gente que eu vejo aqui no grupo, meu Deus, para chegar lá, mas chega, irmãos, Deus prepara. Eu tenho certeza que um dia nós vamos, todo mundo desse grupo, se encontrar. Não sei como Deus vai fazer. Mas eu tenho certeza, irmãos. Porque quando a gente coloca alguma coisa no coração, acontece. Então, quando essa mulher estava falando para o profeta, ele disse, e ele falou assim, Elias falou para ela, não temas, vai e faze como eu disse para você fazer. Olha aí, irmão. Hoje em dia, tá difícil acreditar no profeta, não é? Hoje em dia você vai numa igreja hoje, você vê tanta coisa acontecendo que você tá perdendo a perspectiva de acreditar na palavra de Deus quando é lançada para a tua vida. Porque no meio da igreja tá cheio daquele disse-me disse. E quando você acha que você vai receber algo da parte do Senhor, o que mantém a vida do ser humano hoje, irmão, é o Espírito Santo de Deus. Agora de madrugada aqui, 5h30, eu estava aqui vendo um vídeo, uma moça no Facebook, ela falou uma coisa interessante, viu, pastora Amália? Ela disse que ela estava incomodada, que nada estava dando certo, nada estava dando certo. E um dia ela acordou de madrugada que o Senhor, não é nem ela que acorda, né? Quando você acorda de madrugada, irmãos, é Deus te chamando para orar. Não pensa que você acordou espantado, não, que, ai, que susto, não, é Deus, é o Espírito Santo de Deus te incomodando para orar. E ela disse que levantou, primeira coisa que ela fez, e você faz, eu faço, pegou o celular para ver se tem alguma mensagem do Face, do WhatsApp. E ela disse que quando ela pegou o celular, o Espírito Santo de Deus falou, não, filha, não é isso que eu quero para você. Coloca o celular de lado, coloca um louvor e eu quero que você tenha um particular comigo. Ela disse que deixou o celular de lado e se entregou só ela ali no quarto. Ela disse que nunca tinha visto uma intimidade com Deus como ela teve aquele dia. Ela falou, a partir de hoje, Senhor, a minha prioridade, é isso que eu quero falar aqui nessa manhã para vocês, a prioridade da tua vida, qual que é hoje? Quando você levanta, quando você desperta do primeiro sono, será que é pegar o celular, como ela disse? Né? Porque quando você pega o celular, irmão, você não ora mais de manhã eu tô dizendo. Você acordou, você já vai e já pega mesmo, é automático. Pega lá, vai lá no grupo para ver se tem mensagem de venda. Nós que trabalhamos de venda, né? Vai lá para ver se tem cliente, vai lá para ver como você nem vai nem orar. Você não vai nem orar, vai levantar, vai escovar o dente, acabou. E ela disse que não. Ela tirou lá o celular e agora toda vez, irmãos, que ela passa uma dificuldade, ela falou, opa, eu tenho alguém para conversar no particular, então peraí. Vou deixar o celular, vou entrar no meu quarto e vou falar com Deus. Ela falou que a vida dela se tornou diferente, era jovem. E ela falou, irmãos, se você que está ouvindo essa live, deu mais ou menos 5 minutos o vídeo, eu fiquei assistindo até o fim. E ela falou, você que está ouvindo aí, que está aqui me ouvindo, e agora você está ouvindo que o Espírito Santo de Deus está falando. Por quê, irmãos? Eu estou com uma glória
tão grande aqui na minha casa, no meu quarto, que está passando para você aí. Então, irmãos, eu parei para entender. Eu falei, olha, é verdade. Às vezes a gente acorda e pega já o celular e se descontrai, porque amanhãzinha era para nós estar fazendo esse devocional. Já acordar, esperar dar o horário aqui, e tá, antes de entrar aqui, estar em comunhão com Deus. Porque eu estava vendo aqui, a Camila estava lá no desespero para entrar, tadinha. Porque a internet travou. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu penso, será que se ela tivesse acordado, né, se tivesse um propósito e pegasse o celular só na hora de entrar no devocional, não entraria direto? Né? É questão de fé, de propósito. Então hoje, Deus colocou essa palavra no meu coração para falar acerca dessa viúva, porque aqui envolve muita coisa, irmãos. Profecia. Eu não sei quanto tempo faz que você não recebe uma profecia dentro da casa do Senhor. Quanto tempo alguém já falou, Deus usou alguém para falar contigo? Há quanto tempo que você não ouve? Por que será que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor mais? Será que é culpa dos profetas que não tem mais compromisso, né? Em manter fidelidade com o Senhor? Então, irmãos, é muito sério o Evangelho. A palavra do Senhor, ela tem que ter ordem e decência. Brincar com a palavra do Senhor hoje é um preço muito caro. Eu estava assistindo um pastor Elias, que fala muito de casamento. Meu Deus do céu. É de se espantar, irmãos. Ele falando, e ele fala Bíblia, ele fala, pastor Elias chama. Ele fala de uma forma que eu não sou mais casado hoje, né? Mas eu creio que se Deus vai preparar uma varoa, não sei. Mas vocês que são casados, irmãos, vocês mulheres de Deus, homens de Deus, quando você está com o teu esposo, dá o seu melhor para ele, irmã. E você, irmão, dá o seu melhor para tua esposa. Porque quando você dá o seu melhor para o teu esposo, a tua vida caminha de uma forma diferente. E ele estava falando aqui que tem homens que não entendem o processo de uma mulher. Porque a mulher, irmãos, é o caso mais complicado que existe. Deus formou a mulher, mas é muito difícil. É pior, irmão, é pior do que os pesquisadores, qualquer pessoa. Para entender o temperamento de uma mulher, não é fácil. Eu costumo dizer, irmãos, que quando eu estava casado, agora minha esposa era bipolar. A primeira coisa, bipolar. Pensa numa coisa terrível, né? Isso é uma doença, vamos dizer, desculpa dizer, mas é uma doença, né? Pelos médicos eles falam, bipolaridade. Uma hora você quer de manhã, quando é à noite você já não quer mais. É assim. E o esposo, às vezes, ele não tem muita paciência. E o que eu fiz, irmão, de tanto sofrer? Fui estudar. Eu fui estudar. Falei, eu vou estudar o que é isso, meu Deus. Eu quero entender como é que eu vou trabalhar do jeito que ela trabalha, porque a mente dela não me alcança. Eu estou sofrendo por ela ter essa causa e ela mesma não aceita que tem. É isso que é o problema. Não é verdade? Quem tem depressão hoje, irmãos, a pessoa acha que ela está normal, mas ela não está. Por isso que ela se tranca num quarto e ela não quer sair para fora, mas você vai lá e quer aconselhar ela, você não consegue, não adianta. Irmãos, eu já cheguei a comprar um negócio no Mercado Livre de R$ 900, uma mesa de cozinha, só por um detalhe que ela tinha escolhido quando ela viu à noite que era diferente. Eu não quero mais. Irmãos, pensa numa coisa, você vai perder o dinheiro, eu não vou mais atrás, não. Mas como o homem também tem um coração que não cabe, né? Também, as mulheres também às vezes não entendem, né, irmão? Porque tem os esposos, olha, os irmãos têm umas estratégias que vocês nem imaginam, viu? Eu fui atrás do vendedor lá, eu nem sabia que existia. Conversei com ele, ele reverteu a compra, em 3 dias o dinheiro estava na conta de novo. E eu nem contei para ela, viu, pastora Mara? Eu nem falei para não deixar ela toda... Eu deixei ela tensa, que ela tinha perdido os R$ 900. E aí o dinheiro caiu lá, eu falei, ó, pode ir lá sacar. Então, irmãos, é interessante que quando esse pastor prega lá, eu fico só assistindo, eu falo, meu Deus, eu não sou casado mais, mas eu já estou pegando muita experiência em relação a isso. Porque eu quero estar preparado, porque eu não errei no meu casamento, mas só que eu tenho que procurar e orar, irmão. Vocês orou para você pegar teu esposo lá na frente? Você orou lá no começo?
Você conheceu ele de assim e não orou? Porque, irmãos, é um processo árduo, você sabe escolher, você tem que pagar um preço. Porque eu não estou dizendo dos que perderam o casamento ou infelizmente aconteceu alguma coisa, mas eu perdi o meu e eu não aceito até hoje. Não aceito. Eu pago um preço terrível por causa disso. Porque eu sei, irmão, que aqui na Bíblia não nos dá o direito de separar quando você casa, só não ser o adultério, irmãos. Ou o cara te espanca, ou bate mesmo, aí tem que separar mesmo, porque você não é saco de pancada. Mas independente disso, irmãos, luta pelo teu casamento até o fim. Porque uma aliança feita diante de testemunhas, porque você vai no cartório, tem que passar pelo cartório, tá lá o juiz, tá lá os seus padrinhos, lá eles são testemunha. Então, irmãos, não deixe que o teu casamento por uma briguinha se desfaça. Então, eu creio que nessa palavra aqui, irmãos, que o Senhor está nos dando hoje, essa mulher era uma viúva, mas eu falei lá no começo, o esposo dela foi exemplo para Deus, porque Deus honrou essa mulher. E quando o profeta diz para ela, vai e faze como eu estou dizendo, porém faz primeiro para mim. Quem que quer tirar hoje de dentro do casa, de dentro do bolso, para dar primeiro para aquele que está na sua frente? É difícil. Hoje está difícil, irmãos. Mas eu tenho certeza que aqui nesse devocional, nós temos aprendido a amar o próximo como a ti mesmo. Pensa num mandamento doloroso, não é não, pastora Josiane? Você se encontra com tantas pessoas que olham para você e você acha que ela te ama. Mas, na verdade, ela se engana, porque assim, ó, eu penso comigo, empatia, eu aprendi muito com essa palavra. Amar e sentir a dor do próximo. Pensa numa causa, que é a minha, por exemplo. Pessoas vêm em casa, quando eu olho, elas são natural, como se eu fosse perfeito. Eu louvo a Deus por isso. Mas elas não têm noção do que a Maria passa, por exemplo, né? Do que você, José, passa aí onde você está, a Fernanda, né? A Camila. Tem pessoas que vai te visitar e não sabem o que você passa. E elas vai com uma naturalidade que você conta tanta coisa para ela que ela olha e dá risada ainda. Dá risada. E eu fico vendo as pessoas, eu não julgo, porque eu aprendi muito com isso. Essa enfermidade que eu estou aqui, né, que já está de passagem aqui, é um propósito, que eu costumo dizer agora, minha enfermidade hoje se tornou um propósito para mim. Eu vou na igreja, eu vou como um propósito de Deus. Eu vou lá no mercado, eu chego lá e falo, opa, eu sou um propósito aqui no meio dessa multidão. Não, você está doente? Não, estou com um propósito de Deus. Porque propósito, irmãos, quando chegar no momento certo, Deus acabou. Esse propósito só foi para me fazer isso aqui contigo. Agora eu vou te dar liberdade para você caminhar. E é isso. Então essa mulher aqui, ela foi lá, irmãos. E ela passou a entender aquela profecia. Porque de momento, irmão, quando você recebe uma profecia, você não acredita de primeira. Meu Deus, o que essa mulher está falando? Está sendo usado para falar isso aí? Ah, mas isso não vai acontecer, não. Irmãos, espera. Às vezes você tem que ter discernimento para decifrar, por isso que eu falo, porque buscar, irmão, tudo está na palavra do Senhor, tudo está na Bíblia. Você, ai, mas eu não entendi nada que aquela mulher falou. Vai buscar na palavra, irmãos. Aqui tem tudo para você. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias foi dito para ela. E assim comeu ele, ela e a casa dela muitos dias. Por isso que eu digo para você, irmãos, não meça esforço, viu, para ajudar o próximo, não. Se você tiver aquele pouquinho lá, não tem problema. Dá. Mas dá de coração. É conforme o dízimo, irmãos. As pessoas questionam muito sobre o dízimo. Ai, a oferta. Ai, não sei o que, irmãos. Não tem problema. Aquele pouquinho que você tem, oferta quando você for na igreja. Leva lá a tua moedinha. Lembra aquela mulher na fila de empresário, de um monte de gente doando lá, e Jesus esperando lá na salva. Jesus estava parado diante da salva e vendo todo mundo ofertar. Vinha gente com boi, fazenda, tudo, e a mulher veio com uma moeda. E Jesus sentiu a diferença.
do que aquela mulher deu, porque ela deu de coração. Então, quando você der, dê de coração, porque você vai ser retribuído. Então, eu vejo que quando essa mulher ofertou lá na vida do profeta, o Senhor multiplicou para ela. E a Bíblia diz que Elias, ele na verdade, quando ele fez tudo isso, ele teve que partir de lá, irmãos, da casa da mulher. E ele, na verdade, até o profeta teve medo quando ele partiu de lá da casa dela. Porque às vezes, irmão, acontece tanta coisa na tua vida que você se espanta. Deus te abençoa de uma forma tão sobrenatural que você fica até com medo de pegar aquela bênção que você fala, meu Deus, será, Pai? De tão contagiosa é, quão valiosa é o que o Senhor te entrega. As pessoas costumam falar para mim que eu sou Jó. Jó o quê, irmãos? Você sabe o que Jó passou para ser Jó, né? Pensa. Pensa o que Jó passou antes dele chegar no capítulo 42, a trajetória de Jó. Jó chegou a se coçar com um caco de telha, porque Deus permitiu que o inimigo colocasse uma lepra no corpo de Jó. E até a mulher de Jó, que é uma benção. A mulher de Jó não é aquilo que o povo prega, não, viu? A mulher de Jó é uma benção, viu? A mulher de Jó, ela ajudou ela do início ao fim. Só que quando ela viu que não estava mais suportando também, ela falou uma coisa que ela não deveria, mas ela ficou do lado de Jó. Para você ter ideia que tudo que aconteceu na vida de Jó só sobrou a mulher dele. Só sobrou a mulher de Jó para contar a história. E a mulher de Jó ainda ficou para defrontar Jó ainda mais um pouquinho. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então presta atenção que eu vou dizer para você, mulher de Deus. Quando chegar no limite daquela prova que seu esposo não está suportando mais e você também não está, cuidado. Cuidado no que você vai falar e abrir a boca, porque a palavra tem poder, irmãos. Eu acredito, irmãos, que não é fácil mesmo. Hoje a vida de casado nunca foi e nunca vai ser fácil, né? Não vai ser fácil de jeito nenhum. As adversidades vêm para dentro, porque o inimigo, ele é engraçado, ele quer destruir a família, a coisa mais preciosa que Deus criou. Você está achando que ele pega o solteirinho? Não, 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 ele vai na família, né? Ele vê que você e teu esposo estão lidando tão bem, ele fala, não, vou jogar alguma coisinha aí para tumultuar. Ele gosta de tumultuar. E vocês têm que estar vigilantes. Porque uma coisa eu vou te contar para vocês. Meu casamento era perfeito. Tá benção. Vocês entraram, eu tenho um Facebook, eu falar para vocês, desculpa falar, mas esse Facebook aí, você não consegue excluir nada desse negócio. Aí parece uma coisa. Eu tenho as fotos do meu casamento lá, você entra lá, Ricardo Brito, lá já aparece o meu, que é o solteiro, e tem um de casal também junto, parece tudo misturado no meio. Aí se eu entro lá, eu vejo as fotos, as pessoas falam até hoje para mim, seu casamento era perfeito. O que aconteceu? Brecha. O diabo gosta de brecha. Ele não gosta de porta aberta, ele gosta de brecha. E uma brecha que nós demos, ele devastou. E uma família que vivia diante de Deus, uma bênção, de repente se transformou em tempestade. Então, irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Eu estava aqui falando da viúva, mas Deus me levou para falar isso aqui, porque na verdade, irmãos, aqui não é só aqui nesse grupo aqui, mas eu recebo muita ligação aqui de casais que, na verdade, eu não sei o que acontece hoje. Eu não sei, mas a vida financeira afeta muito o casamento. É terrível o dinheiro como que ele afeta muito. Então, irmãos, você mulher que está aqui, que ajuda teu esposo, eu vejo que tem as donas de casa aqui, né? Tem a Lana, não sei se vocês conhecem a Lana, né? Muita gente conhece a Lana aqui do grupo lá do Presente de Deus. Ela é lá do grupo da Glaucia lá, ela é muito amiga da Amália, né? Eu acho, a Lana. Então, a Lana fala comigo às vezes, ô Amália, ela contou ontem um pouquinho da rotina dela. Meu Deus do céu, gente. Como vocês são empreendedoras e o que vocês fazem dentro de casa não tem, os homens não têm noção. Vocês que ficam em casa, que são dona de casa,
Eu acredito que teu esposo sai para trabalhar, eu acho que ele não tem noção do que vocês fazem dentro da tua casa. E a Amália falando para mim, Ricardo, eu quero falar com você às vezes, eu tenho que procurar uns 5 minutinhos para tentar mandar um áudio para você. Eu falo, Amália, Lana, fique em paz. Fica tranquila, filha, quando você sentir de Deus um tempinho, você pode mandar, não tem problema. Mas olha, Ricardo, é 7 horas da noite agora, eu estou tentando fazer mais algumas coisas ainda para depois de deitar. Então, eu acho que aqui também não é diferente. Então, irmãos, com a palavra direcionada na vida de vocês, vocês são mais do que vencedoras, viu? Eu me alegro muito em ver a Amália, que eu falei com a Amália agora há pouco. Falei, Amália, você fica lá quietinha no seu cantinho, grava lá, se poupe, porque ela tá com gripe, né? E tá também com várias coisas lá no corpo, mas ela tá aqui. Então, nós precisamos priorizar o devocional como a primeira atividade do dia. Porque depois que terminar esse devocional, você vai estar preparada para encontrar e defrontar com o inimigo. Porque ainda que tenha um pouquinho de azeite de farinha na panela, o Senhor sempre vai prover dentro da tua casa. Então, irmãos, nessa manhã, vocês mulheres, parabéns, né? Vocês estão dando risada aí, mas parabéns mesmo, porque vocês são, não terei como dizer vocês, porque se vocês não, oh, irmãos, misericórdia dizer isso aqui, mas se vocês não ligam para o que acontece às vezes com o teu esposo, se ele não te elogiar, né? Se você colocar aquela roupa, fazer aquela coisa toda, e ele não perceber, não questiona ele, né? Não questiona. Porque às vezes, irmãos, é assim mesmo. Às vezes você penteia o cabelo de outra forma e ele não repara, não liga não. Uma hora ele vai ver, tá? É a mesma coisa assim com ele. Às vezes ele vai lá, tenta fazer alguma coisa lá para diferenciar, e às vezes você não percebe, mas a mulher é difícil, mas tem umas que não se atenta, né? Mas eu vejo que vocês, cada hora tá de uma forma aqui. Agora, se fosse eu mesmo aqui, tem hora que eu tô toda vez com essa touca aqui, ó. Toda vez eu tô no devocional assim, ó. Eu não ligo para isso, não. Hoje eu não tô. Mas é assim. Para hoje você tá de um jeito, amanhã você tá de outro, e é normal. Então, quando acontecer isso dentro da tua casa, preza. Preza teu esposo. Teu esposo também tem homens aqui também, aí na live, aí deve ter uns homens espalhados, é que eles não se manifestam, né? Mas tem também aqui homens casados, e faça a mesma coisa, né? Porque eu vejo lá a pastora Mônica, a pastora Samara, eu vejo aquelas mulheres lá, meu Deus do céu, com os esposos dela, eles têm que estar ali do lado, né? Eles estão ali, a nossa irmã aqui, Glaucia também, eu vejo aqui, às vezes aparece o esposo, tá ali do ladinho, irmãos, né? Eu não sei como é que funciona a vida deles, mas eu vejo que eles estão sempre ali, chorando e sorrindo. Esses dias eu questionei aquela palavra que a gente fala lá no casamento, né? Na alegria, na saúde, na tristeza e na doença. Esses tempos eu estava questionando essa palavra aí quando é dita lá. Vocês devem ter falado, né? Porque vocês casam no cartório. Então, é isso que acontece hoje. Como que pode, irmão, você casar hoje e amanhã já não cumprir mais essa palavra, né? É doído. Porque eu perdi meu casamento na doença. Agora, eu não julgo a minha ex-mulher, não julgo. Ela deveria ter lutado comigo, né? Porque ela prometeu diante das testemunhas. Mas, felizmente, ela não conseguiu suportar. Então, irmãos, o que eu penso agora? Orar por ela. Porque o preço não é só ela que vai pagar, eu também pago, mas eu creio que Deus vai dar vitória. Então, eu torço para que não aconteça isso aqui nessa live, irmãos. Eu digo para vocês, permaneça na dor, na doença, mas esteja do lado do teu esposo e você da tua esposa, tá? Porque Deus, quando o homem estava só lá no Jardim do Éden, Deus se comoveu que o homem estava só naquele monte de mato, aquele mato, Deus falou, não é necessário que ele fique só. Eu vou vou formar a mulher para que procriasse na terra, né? Infelizmente tem mulher que não quer ter filho, mas é necessário ter, né? É verdade. É necessário que a mulher tenha filho para que possa a geração aí, ó, né?
Então, para umas Deus dá muito e para outras não dá nada. Mas eu louvo a Deus que aqui nesse grupo tem mulheres de Deus e homens de Deus que vão zelar pela família. E então, irmãos, fico com essa palavra, viu, Amália? Deus abençoe. Eu tenho certeza que o pouquinho que vocês têm nessa manhã, ao sair dessa live, vocês vão ver como que Deus vai multiplicar no celeiro de vocês. Amém? Amém. Joelma, você está preparada aí para louvar? Se já tiver, abra seu fone, por favor. Abra seu áudio. Tá aí a Joelma. Ela está aqui na live, a Joelma. A Joelma veio para louvar hoje aqui. Yara, você está aí, Yara? Enquanto a Joelma se prepara aí, que ela não está falando, eu gostaria de chamar começando com nossas pastoras aqui. Elas estão, pastora Thaís está aí. Eu vi a foto dela. Será que ela saiu? Paz do Senhor. Ah, tá aí. Amém. É isso aí, presbítero Ricardo. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar nas nossas vidas, né? E a viúva, ela estava com o propósito de comer e morrer, né? Como foi dito aí. Vou comer, é a última coisa que eu tenho, eu vou comer e morrer. E a palavra, ela tem poder, né? O que você libera através da palavra, acontece. Acontece. Então, se você liberar bênção, você carrega na sua língua a bênção e a maldição. A bênção e a maldição, você carrega na sua língua. Então, quando você profere que você vai comer, que é o último alimento que você tem, e você vai comer com o seu filho e vai morrer, não. Deus te deu vida. E te deu vida em abundância. Ele é o dono da sua vida. E você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, se você é filho, você tem direito à herança, como filho de Deus, né? A viúva aí, ela estava numa situação que ela já tinha perdido tudo. Então, ela estava, vamos dizer aí, nos dias de hoje, numa depressão, na qual ela queria morrer mesmo. Então, ela proferiu a palavra que estava dentro do coração dela. O que está dentro do seu coração hoje? O que você tem proferido no seu lar? O que você tem proferido na sua vida? O que você tem proferido no seu casamento? O que você tem proferido no seu ministério? Porque a palavra que você libera é o que está acontecendo. No reino espiritual, é alcançada. Existe um exército de anjos e demônios, só esperando o que vai sair de dentro da sua boca no momento da adversidade. No momento da adversidade, o que sair da sua boca, o que for liberado através da sua boca, é o que vai acontecer. Jó era um homem justo, como o presbítero disse aí, ele falou sobre Jó. Jó era um homem justo, um homem honrado. Deus deu testemunho de Jó. Isso incomodou Satanás. E Satanás falou, claro, você dá tudo para ele. Deixa eu tocar nos bens dele, deixa eu tocar na família dele. E ele continuou firme, fiel, até o final, até o último processo. Porque é como o presbítero falou, o pessoal só vê lá o final. E Deus virou o cativeiro de Jó. Mas todo o processo que você está passando, Deus e os demônios, e Satanás está de olho para ver o que você vai liberar através da sua palavra, através da boca. Então, libere palavra de bênção. Bênção ou maldição? Fala como uma louca mulher. A mulher liberou o quê? Abandona esse Deus e morre, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele falou assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. É bênção, ele liberou bênção. No meio da tormenta,
A bênção saiu da boca dele e Deus virou o cativeiro de Jó. Amém? Assim, eu agradeço já a minha oportunidade, a irmã vai louvar, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá aí a Joelma. A Joelma tá na live, acho que não tá conseguindo falar. Agora. Joelma, se você quiser abrir sua tela, fique à vontade. Joelma, tá me ouvindo? Fique à vontade, é sua vez agora. Tá. Bom dia, paz do Senhor. Oi, seja bem-vinda, Joelma. Amém, muito Essa obrigada casa é por essa sua rica também. oportunidade de estar com todas vocês louvando e adorando o nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória. Louvado seja Deus. Quero deixar uma palavra do nosso Deus para os nossos corações. Estava aqui meditando. Ele falou profundamente no meu coração e quero compartilhar com todos vocês. Está em Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometida aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Glória a Deus. Hoje, Josué não existe mais, somos nós que estamos no lugar dele. Então, Senhor, conta conosco, não podemos desistir, não podemos parar, não podemos retroceder. Temos que fazer o chamado do Senhor. Muitas das vezes as lutas são grandes, pensamos em desistir, mas não podemos parar. Tem muitas almas precisando do nosso socorro. Vamos estender as mãos. Deus conta conosco, guerreiros. Não podemos jamais olhar para trás. Vamos continuar firme e forte, para a gente lutar e guerrear, buscar aquelas almas que estão perdidas. O inimigo todos os dias leva vidas, mas temos que ser fortes e corajosos para ir buscar aquelas almas que estão nas garras do inimigo. E essa manhã eu quero louvar um louvor para nosso alívio espiritual, para que a gente venha nos despertar. Ele nos chamou. Se ele chamou, ele é fiel para começar e fazer, e ele é fiel para terminar a obra que o Senhor prometeu na tua vida. Deus é contigo. Meu filhinho vai estar aqui perto, mas não vai atrapalhar muito. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar.
Isso é que acontece, mas você não pode parar. Você não pode rabiscar aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida. Isso é o que Deus fala para você essa manhã. Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo, filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Ele fala contigo, minha amada, essa manhã. Não desista, Deus é contigo. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Oh, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risca nada do papel, porque Deus é fiel para realizar. Ele prometeu, ele é fiel para realizar. Quem prometeu, oh glória a Deus, quem começou a boa obra, é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus para cumprir as promessas que ele prometeu na tua vida. Apenas creia, minha irmã, continua depositando totalmente a tua confiança em Deus. Ele não te abandonou. Por mais que a tua luta esteja tão grande aos seus olhos. Mas isso é questão de tempo. Nenhuma luta dura para sempre. Deus está apenas te ensinando. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, Ele conta conosco, minhas amadas. Não desanima. Não desanima. Jesus tem um chamado na tua vida. E não podemos parar, não podemos retroceder. Somos especiais para o nosso Deus. Somos pérolas preciosas aos olhos do nosso Pai. Amém, minha amada? Que Deus abençoe a nossa vida. E grata pela rica oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Amém, Jama. Muito obrigada. Deus abençoe sua Amém. vida e sua família infinitamente. Eu que Amém. agradeço. Eu gostaria de chamar agora, até essa ordem que eu coloquei aqui, a pastora Mônica. Está aí a pastora Mônica? Pastora da felicidade. Depois eu quero a pastora da sabedoria. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos, a paz. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Eu também penso como o presbítero Ricardo em relação à mulher de Jó, né? As pessoas só falam que ela era isso, ela era aquilo, falam mal, mas as pessoas não vê o processo, o tempo que ela ficou do lado do marido dela, né? Porque não foi um dia, não foi um mês, e ela ali vendo a situação do marido, tem muitas, quantas mulheres de nós, irmãos, chegam num momento de desespero e falam, por que não morre logo, por que Deus não recolhe para parar de sofrer? Não aguento mais ver essa pessoa gemendo em cima de uma cama. Quando eu tive meu primeiro filho, ele era bebezinho ainda, ele teve uma crise de
ouvido, e nós levamos ele para o Agarram, Hospital Regional da Zanorte, em Brasília, e esse menino gritava tanto que eu entrei num desespero tão grande que eu comecei a gritar dentro do hospital. E eu, Deus, o senhor não está vendo meu filho sofrer? Eu estou pedindo, cura meu filho, por que o senhor não cura? E aí, você é doida, como é que você fala assim com Deus? Mas, assim, naquele momento, meu desespero de ver meu filho sofrer daquele jeito, me levou, porque eu era inexperiente, eu não estava com a minha mãe do lado, não tinha uma mulher, ninguém para me ensinar, né? Então, eu fiquei naquele desespero. Depois, claro, pedi perdão ao Senhor Jesus, né, pelo meu rompante, né? Mas naquele momento eu estava desesperada. Então, muitas vezes, a gente está tão desesperada que você fala assim, Senhor, eu prefiro que o Senhor recolha leve do que a pessoa está sofrendo. Se não é para cura, abrevia o tempo. Então, a mulher de Jó, com certeza, queridos, ela agiu assim. Só que, claro, ela falou, amaldiçoa teu Deus, né? Então, nessa parte aí, ela foi um pouco, né, demais. E nós estamos aí, mas Jó lançou-se sobre a terra e adorou, né? Ele adorou. O segredo é adorar, o segredo é nós estarmos realmente conectados com Deus no momento da dor. Quem passa por dor, como nós aqui passamos por dor física, né, da enfermidade, nós sabemos como é importante a gente estar conectado com o Senhor. Naquele momento, chamar o nome, chame por Ele, nome tão lindo, pode transformar o teu viver. Chame por Ele, Ele te conduz, chame pelo nome de Jesus. É chamar por Jesus. Senhor, vem, esteja do meu lado, segura minha mão. Quantas vezes eu não faço isso? Irmãos, tem vezes que eu deito na cama, eu fico de joelho e boto a minha cabeça assim, Senhor, eu estou deitada no teu colo. Passa a mão nos meus cabelos. Passa a mão nos meus cabelos, alivia minha dor, Senhor. Uma gotinha do teu sangue é suficiente para me curar, né? Senhor, segura na minha mão. Fala comigo, fala que está aqui. Tem outra música que fala, mande um anjo vir dizer, não precisa mais chorar, Deus vai ajudar você, da Josiane. Então, muitas vezes, no meio da adoração, a gente se envolve numa nuvem de glória tão grande que quando você vê, ou a dor passou, ou ela é minimizada pela tua adoração, que você nem sente, sabe? Que você nem sente que, uau, não estou sentindo mais nada. Tem 3 noites, irmãs, que eu estou conseguindo dormir. Em vez de levantar 3 vezes, aliás, na noite, eu estou levantando uma vez. E eu estou, meu Deus, glória a Deus por isso, Senhor Jesus. Né? Pelo bálsamo que Deus está trazendo à nossa vida. E casamento realmente não é fácil, somos 2 pessoas diferentes, cultura, criação diferente. E ontem, o meu esposo, ele chegou para mim e falou assim, às vezes eu fico pensando, será para você ter casado comigo, se eu sou o homem certo para você? Porque o seu estilo é muito diferente do meu, né? E você é tão culta, você fala bem. Ô, irmãos, isso me dá um nervo tão grande, sabe que eu, oh, meu Deus do céu. Por quê? Quando nós casamos e ele fala muito errado, e ele tem uma cultura também da Bahia de algumas palavras que para o pessoal é normal, né? E eu falando com ele, eu falei, olha, não, essa palavra não é assim. Aí ele disse, eu quero que você seja minha professora, eu quero que você me corrija. Então, eu comecei a anotar todas as palavras isso mesmo, Andréa. Eu comecei a anotar todas as palavras que ele fala errado e botando num caderno para ele estudar. E ele sempre erra as mesmas palavras. Eu falei, olha, isso é provocação, você está me provocando. Não é possível, né? Hinos que ele canta errado, troca as palavras, troca a letra. E eu peguei e falei para ele, ó, nós vamos fazer 3 anos de casado. Não é possível que nesse tempo todo você não tenha aprendido. E a gente conversando ontem, eu falei, meu Deus, como ele é inteligente para a área dele, como ele faz cálculos, como ele faz coisas, ele é tão inteligente para outras coisas e palavras simples ele não consegue. Eu falei, por quê? Que bloqueio é esse? Mas, irmãos, vou dizer uma coisa. Meu esposo e os irmãos dele, eles trabalhavam em roça. E o pai batia quando ele não trabalhava. E meu esposo, de 10 filhos, ele era o único que ele fugia do trabalho para ir para a escola. Então, ele é o único de 10 irmãos que terminou o 1º grau. Né? Ele conseguiu terminar o 1º grau dele já adulto. Né? Quando saiu daqui, foi morar em Brasília.
E ele terminou lá. Então, o estudo dele é pouco. Mas aí eu falo para ele, você não quer ser homem da mídia, de rádio e TV e tudo, então aprenda, né? É bom ter unção, é bom ter preparo, mas também é bom falar bem. E ele não me ensina, só que às vezes ele fica nervoso quando eu corrijo ele. Então aí eu tenho que frear, sabe? Então, às vezes eu tô com o caderno cheio de coisa, mas eu nem mostro, nem converso com ele, eu espero um momento propício. Então, até nisso, para a gente chamar atenção e corrigir, ensinar para o nosso esposo, a gente tem que ter paciência e procurar a hora certa de falar. Às vezes eu até brinco, faço um gracejo e corrijo ele no meio do gracejo. Tá? Para que aí ele, é verdade, entendeu? Então, às vezes, quando ele está pregando, que ele fala, por exemplo, ele falava livre-arbítrio. Aí, hoje, quando ele acerta, na hora que ele vai falar arbítrio, ele olha para mim e ri. E aí eu dou um ok para ele, faço assim, bato palminha, sabe? Quando ele fala uma coisa certa, na hora eu vibro, para não ter só cobrança. Tem que ter aplausos, tem que ter o reconhecimento, tem que ter, olha, muito bem, você acertou. Ou o tempero hoje ficou gostoso. Nossa, que comida gostosa. Você tá tão bonito. Que perfume é esse? Você tá tão cheiroso. Às vezes até você que deu o perfume para a pessoa, né? Vai ser, nossa, que cheiro, esse cheiro combina com você, né? Então, a gente tem que ter sabedoria. Não, fácil não é não, irmãos. Nós somos falhos, a gente fica nervoso, né? Tem hora que dá vontade de dar aqueles gritos, mas espera a pessoa sair, bota o travesseiro na boca ou grita na mente, igual eu faço. Sim, eu estou gritando, né? A gente tem que saber esperar o momento, deixar nosso homem da caverna ter o seu tempo diante da fogueira, né? Para depois a gente poder chegar e conversar com ele. Amém? É isso. Amém, pastora. Pastora Genesi, pode falar? Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Segunda, terça e quarta é muito complicado para mim, mas eu tento escutar. A palavra do Senhor é alimento e edifica muito as nossas vidas. Cada um tem uma palavra, um testemunho, uma maneira de falar diferente, cada um com seu sotaque. Eu sou do Rio Grande do Sul, então eu tenho um sotaque gaúcho muito forte, puxo muito R, né? Mas é normal. Aí já tem, eu acho lindo também o sotaque lá do Rio, o X, né? Então, mas o Senhor nos entende, cada um no nosso propósito de adorar o Senhor. O nosso alvo é a Canaã celestial. E eu acho tão lindo aquela palavra, né, que Pedro ele tropeçou tantas vezes junto com Jesus. Teve uma hora que Jesus chegou a dizer para trás de mim, Satanás, de tanto que ele vacilou. Mas Jesus deixou uma palavra para ele assim: Pedro, quando tu te converteres, tu vai ajudar os teus irmãos. E ele se converteu. E ele foi uma bênção. E a sombra de Pedro curava da bênção que ele foi. Então, tudo é um processo na nossa vida. E quando eu olho essa live, cada um, essa oportunidade, essa liberdade que a irmã Amália nos dá, ela é uma pessoa muito de Deus. Todos nós temos os nossos pontos positivos e negativos, mas a gente vê em cada um a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E às vezes com uma palavra, tudo que você precisa ouvir está naquela palavra. Glória a Deus pela palavra, né, do irmão Ricardo, né? Ele é diácono, ele é evangelista, né? E ele essa palavra lá do livro. Como? Presbítero. Presbítero, né? Presbítero Ricardo, né? Essa palavra lá no livro de Reis. Toda palavra é inspirada. Toda palavra. E aí, quando vem essa palavra dessa viúva, em quantos pontos a gente se encaixa? Em quantos pontos que a gente vê, meu Deus, isso eu já vivi isso. Às vezes a escassez. Eu, como esposa de pastor, 40 anos.
Vivi momentos de morar em casa muito boa. E vivi momentos de morar em casa com uma peça. Lá no Rio Grande do Sul, a gente não diz cômodo, a gente diz peça, né? Uma casa de 3 peças, 4 peças, né? E aqui é cômodos. Eu agora estou em Belo Horizonte. Então, mas a Bíblia, o apóstolo Paulo diz: sem estar contente com o muito e sem estar contente com o pouco. E que o Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações. Hoje é o presente de Deus. Esse é o maná de Deus hoje. E Deus sempre tem o melhor, mas que a gente sempre possa receber o melhor, estar prontos para receber o melhor de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu estou muito feliz por participar, mesmo que seja rapidinho por causa do meu tempo, né? Mas glória a Deus pela vida de cada um. Obrigada, irmã Amália, pela oportunidade. Tudo de bom, Deus abençoe. Um ótimo dia a todos. Amém, pastor. Vocês entenderam porque ela é a pastora da sabedoria, né? Vocês entendem porque a pastora Mônica é a pastora da alegria e da felicidade. Ela é a pastora da sabedoria, a pastora Samira é a pastora do fogo, do Espírito Santo, e a pastora Thaís é a pastora do amor, né? Então, agora tem a... Deixa eu ver que eu coloquei aqui a ordem. Eu acho que agora é a Fernanda. Depois é a Cláudia. Vai lá, Fernanda. Seu áudio está desligado, Fernanda. Amém. A paz do Senhor. Estou muito emocionada hoje, mas preciso dividir com os irmãos. Parece que o presbítero Ricardo passou aqui em casa e leu o meu resumo da pregação de amanhã. Se o seu irmão deixou uma câmera escondida aqui, me fala agora. Porque a palavra é sobre primícia, a gente separar o primeiro lugar para Deus, que foi falado aqui, né? E existem algumas observações que eu fiz e anotações para não deixar de esquecer e falar a respeito exatamente dessa situação que a gente ouve por muito tempo, né? E eu também já fiz isso, confesso, que o primeiro lugar era do celular. E a gente precisa entender que o carro, ele é uma ferramenta, mas ele, se for usado para levar alguém para o hospital, para ir para um culto, para ir para uma igreja, para um passeio, ele é uma benção. Mas o mesmo carro na mão de uma pessoa que vai fazer maldade, que vai atropelar, que vai roubar, ele também pode ser maldição. E aí Deus, ele usou, né, esse presente de Deus, que são vocês na minha vida, para tirar esse mau hábito de primeiro pegar o celular para fazer uma coisa ruim com ele, que era ver tudo, todas as redes sociais, e de repente você pode usar a mesma ferramenta para ser bênção, para você colocar o Senhor em primeiro lugar, para você entregar a Ele o seu dia, né? Ontem passou, amanhã é futuro, mas hoje é presente. Presente que Deus está te dando cada dia e a gente precisa agradecer. E aí a gente fala, né? Sobre dízimo. Eu fiz um estudo aqui, gostaria muito de um dia poder dividir com os irmãos. Vai o spoiler. Sobre dízimo, sobre oferta, sobre voto, sobre a primícia. Mas a gente também precisa entender que a primícia não está só em finança, né, em dinheiro, está no seu tempo, na sua vida, na sua dedicação, na sua disponibilidade. E a gente, às vezes, para pensar, eu tenho 24 horas que Deus me deu. Se eu fosse dar o dízimo disso, é 2 horas e 40. A gente está defasado, né? Que às vezes a gente não tira nem 15 minutos para orar, a gente ajoelha para orar 3 horas da manhã, quando tu olha, pô, é só 15 minutos. E aí você fala, caramba, eu vou pedir também na hora que eu estou fazendo a comida, na hora que eu estou lavando louça, deu 30. Não consegue nem dar 1 hora para ele. E ele te dá 24 horas. E em relação à semente, é uma frase que eu anotei aqui. Quando o Senhor pede para você dar uma semente, dividir com o outro, né? Alguma coisa que você tem, é porque ele já está preparando uma colheita
no coração dele para nós. Então, ele só te pede uma semente, porque a intenção dele é te entregar aquela colheita que ele já separou para nós. Eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Quero pedir ajuda aos irmãos. Eu estou, nesse momento, com meu coração sangrando, porque a minha filha tem 22 anos, é casada com um militar e mora em Mato Grosso do Sul. Meu bebê está muitos quilômetros longe de mim e ela está com Covid, ela e o marido, essa semana, e ela me ligou falando: mãe, estou com 39 de febre, estou com 38, passei muito mal à noite, ai, não vou aguentar. E hoje o marido dela está de serviço e ela está sozinha. A vontade de abraçar, de acolher, de fazer uma sopa, de fazer um suco, de bater um inhame com alguma coisa é muito grande. E não tem condições. Que os irmãos possam me ajudar em oração pela saúde dela, pelo restabelecimento, para que Deus possa renovar a força dela. E o que eu pude falar para ela é ser forte e corajosa. Como foi falado nesse louvor que a Joelma estava louvando, que falou muito ao meu coração, eu precisei fechar a câmera, porque eu estava me derramando aqui na presença de Deus. E falei para ela, ser forte e corajosa, porque Deus, Ele é contigo. Sei que Deus está tratando, ela precisa voltar para o braço do papai. Mas que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para ela, exemplo, e que ela possa se restabelecer em nome de Jesus. Amém? Amém. Vai, Claudinha. É você, Claudinha. Amália, posso dizer algo depois? Cláudia, você está com o som desligado. A paz, irmãos. Agora ligou. Tá baixo, não tô. Eu acho que é seu microfone. Eu acho que tentei é seu tudo. celular. É o meu Mas celular. eu estou lhe ouvindo tá bem. Pode falar que vocês estão ouvindo bem, né? Meninas, meninos, pronto. Estão ouvindo bem. Que palavra, que louvor. A irmã Joelma, ela... Até agora eu estou impactada pelo que, como o Senhor usa a irmã Joelma no seu dom que Ele derramou sobre ela. A irmã Joelma, quando o Senhor me mostra, sabe, rios de água fluindo de sua boca, irmã Joelma, é forte demais que Ele me mostra. Mas eu quero falar que quando o irmão estava ministrando, e eu hoje corri no grupo VIP, né, lá, porque eu queria compartilhar o link do devocional com as irmãzinhas lá do grupo, e o Senhor me deu uma palavra para me dar do bom dia, e está em Salmo 127, que fala assim, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então, se o Senhor no seu casamento não for o Senhor, em vão você trabalha. Se Ele não reinar no seu coração, em vão. No seu casamento, Ele tem que ser o Senhor, na sua casa, na sua família. Quando o irmão estava ministrando, isso veio muito, eu ainda coloquei assim, eu falei, procure primeiro o reino de Deus, a sua justiça e demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes a gente pensa em tantas coisas, esquecemos de colocar o Senhor na nossa vida. Nós falamos assim, Ele é o meu Senhor, mas o que é o Senhor? Sabe, o Senhor, quando Ele é teu Senhor, você não tem mais vontade, a vontade dEle é soberana sobre a sua vida. Quando os escravos tinham senhores, eles não iam nem para a direita nem para a esquerda, eles obedeciam à voz daquele Senhor. E assim é com a nossa vida, a gente tem que obedecer à voz dEle. No nosso casamento, a gente tem que colocar o Senhor ali, seja na nossa relação com o marido, seja na relação com os nossos filhos, porque Ele é o Senhor. Essa palavra Senhor tem que estar viva nas nossas atitudes, no nosso pensamento, no nosso agir, não é? Então, o irmão, ele falou muito e veio todo de encontro que eu ministrei hoje, um pouquinho lá no grupo, sabe? Que a gente não pode perder a oportunidade de falar.
do Senhor para ninguém. Ali tem crentes e não crentes ainda, né? Porque eu creio que Deus vai operar também. Porque nós somos a ponte entre o homem e Deus. Nós precisamos saber disso, né? E eu estou assim, muito impactada mesmo, porque Deus ele é maravilhoso, né? E toda manhã é um mover, é um maná, e que bênção, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou estar orando pela tua filha, tá, irmã Fernanda? Eu vou estar aqui também, porque eu sei o que é ter um filho longe e não poder cuidar. Minha filha está no Maranhão, passa por problemas sérios e dói. Eu compartilho com a irmã a dor também, mas compartilho a fé, porque o nosso Deus, ele é Deus de perto e Deus de longe, e ele está lá com ela agora. Eu creio perfeitamente nisso, porque eu creio, porque ele tem cuidado da minha filha também. Amém? Obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Eu quero falar 3 pontos do que o presbítero estava falando, presbítero, depois eu deixo o senhor falar, tá? Saul, ele era bipolar, tá? Saul foi um homem bipolar, por isso que ele tinha aquela alternância de humor. Ele era egoísta, ele só queria receber as coisas, e o Senhor ainda foi muito misericordioso com Saul. Se você for estudar a história de Saul, ele era um homem bipolar, tá? A outra coisa que eu quero falar, que o presbítero falou, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que o fim nos separe, essa primeira aliança é nossa com o Senhor. Se essa sua aliança primeiramente está com o Senhor, nada vos abala, tá? Essa aliança, ela foi tirada para o casamento. Essa aliança, como ame a sua esposa, como Jesus ama a sua igreja, também é uma aliança trazida para o casamento, tá? Uma outra coisa que eu anotei aqui, que ele fala também sobre a gente do testemunho da moça que foi chamada na madrugada para ter um encontro. Lá ela teve o verdadeiro encontro com Deus, que foi a live que ele assistiu de 5 minutos. E nós precisamos estar com Deus em nossas primícias de nossos contatos, nossos segredos, nossos projetos, tudo nosso tem que ser com o Senhor. Não confie em ninguém, não confie em ninguém, não confie em ninguém. Eu vou falar para vocês, por 2 vezes eu fui traída pela minha pastora de falar de projetos, dela ir na frente e pegar meus projetos e fazer. Então, confie primeiro no Senhor e só fale quando seus projetos já estiverem 100% pronto. Por 2 vezes. A primeira vez ela me traiu e a segunda eu fui testar ela. Que a primeira é erro, a segunda já não é erro, é ruindade mesmo, tá? Então, por 2 vezes, a minha pastora me traiu nos negócios, por 2 vezes. Não foi só uma, porque uma a gente perdoa e a gente segue, a segunda é erro mesmo, tá? A outra coisa que foi falada aqui, muito importante, porque eu já levei pancada por causa disso, a esposa de Jó não abandonou ele dentro da casa, ela abandonou ele espiritualmente, na palavra, na maneira de atacar ele, mas ela não saiu da casa dele, tá? E muitas das vezes a gente está dentro de nossas casas, a gente está sofrendo muito, a gente está lá, mas a gente abandona aquela situação, a gente recua e a gente começa, muitas das vezes, quando a pessoa não está como a gente quer, quando ela nos agride, quando ela fala alguma coisa, a gente vai falar, como a mulher de Jó falou para ele, né? Se ela tivesse chegado com ele, não, esposo, eu estou aqui com você, né? Eu sei que Deus está com você, mas o desespero, a gente imagina o que aquela mulher passou. E ela não soube lidar com a adversidade daquele momento, com o desespero de tudo que ela estava passando. Ela falou essa palavra que foi uma maldição. Se Deus não fosse com Jó, poderia ser uma maldição. Mas ele conhecia tanto o amor de Deus, a grandeza de Deus, que ele não recebeu aquela palavra. Perdão.
E é isso que eu quero deixar para vocês. Se vocês conhecem o Deus de vocês, hoje e sempre, vocês não recebam nada contrário. Não importa o que vocês estão passando. Não importa a situação hoje, amanhã, nenhuma delas. Lembre-se, só tem testemunho, só tem vitórias para contar quem tem deserto. E os desertos, eles não são para ficar no deserto. Eles são passagem, eles são para nos moldar, para nos fortalecer, né? É isso que eu queria falar para vocês. O presbítero Ricardo queria falar? Sim, pastora. Eu estava aqui no devocional, assim que eu acabei de ministrar aqui, e eu recebi um WhatsApp aqui, né, de uma missionária pedindo um socorro. Eu vou te falar o socorro que ela pediu para mim. Orar para uma pessoa que estava na frente dela, querendo aceitar Jesus, para mim fazer o apelo, sabe? E ontem, ela veio aqui em casa, ontem, essa missionária, e quem aceitou Jesus aqui foi minha mãe, viu, mãe? Tive que fazer um apelo para minha mãe ontem, e quis hoje para esse jovem lá na casa da missionária, né? E eu não consegui ouvir o louvor aqui da nossa irmã, como que é o nome dela mesmo, eu esqueci. Joelma. Joelma. A Joelma é amiga da Lara, né? Da Yara, se eu não me engano. Uhum. E ela estava tentando adicionar lá no Facebook, eu não consegui agora. E assim, eu tô esperando que ela quer louvar lá na minha live, lá, né? Ontem era para ter ido e não deu certo. E pelo que vocês falaram aqui, eu não vi ela louvando, mas eu acredito que foi impactante. Eu peguei no comecinho, tipo sair. Porque, irmãos, é aquilo, viu, Camila? Você viu, ó? Ela mandou uma mensagem aqui, eu não me esforço nem para desligar aqui. Falei, ô Malha, no particular para Malha. Malha, tô me retirando e vou lá e já volto. Por que que eu tô dizendo isso? Nunca, vocês aqui na live, nunca recua do que Deus tem para fazer na tua vida. Se ela convidar você para fazer alguma coisa, viu, Josiane, Camila, Genesia, pastora, Fernanda, faça, irmãos. Você não está fazendo para a Malha, você não está fazendo para o seu pastor, você não está fazendo para a missionária, você está fazendo para Deus. Porque se eu recuo agora para fazer um apelo para uma alma, você tem noção do que é escrever o nome daquela pessoa no livro da vida? E já puxou o gancho e falou, para minha esposa, para o meu casamento, que nós estamos passando uma dificuldade. Eu falei, meu Deus. Então eu estava pregando uma palavra da viúva e de repente Deus puxou para o casamento. E aí eu só ouvi agora, na segunda parte de vocês, só casamento, irmãos. Isso é interessante, sabe por quê? É o que nós não podemos deixar de falar. Porque vocês, queiram ou não, que estão casados, sofrem mesmo. Isso é real. A tempestade vem, aí a Maria falou agora da mulher de Jó. Ela não, foi o que eu disse, ela não abandonou, ela só falou lá no finzinho para testar ainda mais um pouquinho a fé de Jó. Mas ele não quis nem discutir com ela, ele só falou o que tinha que falar. Ó, eu confio no Deus. É tão lindo quando você fala para alguém que você confia no Deus, porque hoje as pessoas tentam diminuir esse Deus que você serve, sabia? Você chega num lugar, não está dando certo para você, você está há anos na igreja, você não tem um carro, mas você tem Jesus, esquece, irmão. Você tem Jesus, mas não tem um carro, não tem uma moto, não tem uma casa, e as pessoas te diminuem por causa desse Deus que você serve. Nossa, está 50 anos na igreja e não tem um carro, não tem uma casa. Que Deus é esse? Irmãos, esse Deus nosso é dono do ouro e da prata. Ele diz que se ele der, ele é Deus, se ele não der, ele continua sendo Deus. É isso. Então as pessoas hoje nos julgam, porque eles não conhecem esse Deus ainda. Mas quando eles entrar no âmbito que você está vivendo, até faltando aí, igual essa viúva, ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e ela já tinha, ela nem imaginava o que ela ia conhecer ainda. Ela conheceu o Deus de Elias, de Eliseu, e aí, Deus multiplicou para ela. Muitos anos aquela mulher comeu com o filho dela. Então, Amália, Deus abençoe. E esse devocional, ele não tem só puxado a mudança de vida nossa, emocional, espiritual, não. Ele tem feito nós entrar em lugares que nós nem imaginamos entrar, irmãos. Então, tenha certeza. Que nem agora, a irmã falou de estar aqui e falar no outro. É isso mesmo, vai lá um pouquinho no outro e volta aqui.
Porque é assim que Deus faz, viu, pastora Mônica? Deus, ele te jogou aí nessa cidade, eu vou falar jogou porque é muito longe, né? Então, tá lá, a Andréia tá lá, dando sinal. Então, o que eu vou dizer para você, Mônica, ele te lançou aí, eu estava ouvindo uma pregação hoje, Mara, que você tem a rede, você tem apenas um anzol para pescar, presta atenção. Não queira pescar 30 pessoas de uma vez. Deus te dá um anzol, então você lança a rede e joga um anzol no meio da multidão e lança aquela alma, acabou. Porque uma alma para Jesus, meu Deus, o céu diz que entra em festa. Então use esse anzol que você tem, só esse anzol tá ótimo, tá? Então você lança esse anzol, traz o peixe, arranca o anzol, porque o anzol o peixe não come, tira a isca com o peixe e joga de novo. E com esse anzol você vai ver o que Deus faz na tua vida, amém? Deus abençoe. Eu ia esquecendo, ontem eu esqueci de falar para vocês aqui no devocional uma coisa muito importante que doeu muito no meu coração. Nós montamos a planilha do devocional para a semana e ficou a quarta-feira em aberto. Quem ia pregar hoje era eu. Para mim pregar eu tenho que fazer jejum, eu sou muito cautelosa com isso. E aí a pessoa que o Senhor queria que trouxesse a pregação hoje, ela ia pregar e ia dar o testemunho dela. E eu fui orar para o Senhor. E ele disse uma coisa para mim que doeu muito em mim. Ela esqueceu do que o devocional fez para ela. Ela queria tanto um sonho, mas um sonho de muitos, ela realizou. Ele realizou porque ela estava sendo coluna do devocional. E ela se afastou do devocional. Ela se afastou do que ela estava fazendo para o Senhor. Ela deixou tudo de fazer. O trabalho dela pelo devocional, as pregações dela no devocional. E o Senhor realizou. Ela estava indo bem, o Senhor deu para ela o que ela queria, o sonho dela. E ele falou para mim assim, hoje ela está me desobedecendo. Isso eu dei porque ela tinha um propósito no devocional. E eu chorei. Eu chorei porque eu entendi que isso aqui, eu sempre falo para vocês, isso aqui não é meu. Isso aqui é dele. Quem vem buscar ele aqui, com certeza, ele vai recompensar, porque vocês estão colocando o Senhor como premissa. O Senhor já fez tantas coisas para muitas pessoas através do devocional, de buscarem ele, não pelo devocional, de buscarem ele, ter aquele compromisso com ele. Tem tantos testemunhos disso, que as pessoas recebem e abandonam o Senhor. Não é abandonar o devocional. Venham de vez em quando, que isso, muitas das coisas vocês vão receber através de vocês estarem aqui, na presença dele. Não abandone isso aqui. Tire sempre um tempinho e venha. Não dá para abrir a tela, só dizer, eu não posso abrir a tela. Pronto, a gente já vai entender. Mas venham. Não deixe o inimigo cortar vocês dos premissas do Senhor, né? Pastora Mônica, a senhora pode fazer a oração final, por favor? Sim. Pastora Thaís, sou feliz de lhe ver aqui, viu, pastora Thaís? Amanhã é quem? Acho que é a pastora Thaís, amanhã. Amém, amém. Me perdoem, essa semana foi uma semana extremamente corrida, não consegui entrar, né? Levar o bebê para a creche e voltar não dava tempo de entrar. Aí hoje eu não levei. Aí eu falei assim, eu vou... Ai, graças a Deus. Aí tentei, aí na hora que eu peguei a palavra, ainda estava no início, graças a Deus, né? Por isso... E vamos ficar firme. Amanhã eu sou eu. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu creio. Amém. Em nome de Jesus vai dar sim. Pastora Mônica. E vou só falar só mais uma coisinha. Rapidinho. Sim. Então, peraí, Thaís. Eu quero dar... Pastora Amália, eu vou passar, então, a honra da oração hoje para a pastora Thaís. Viu, pastora? Ah, tá. Amém, Tranquilo, amém. Me perdoa, pastora. Tranquilo. É porque eu não podia deixar de falar. Não, pode falar. Não podia deixar de olhar para os rostos e falar. Não vivemos pela vista. Vivemos pela fé. Então, como diz o hino, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, pastora Amália. Deus proverá, pastora Mônica. Deus proverá.
mulheres lindas que eu estou vendo aqui, pastor Ricardo, Deus proverá. Deus proverá. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Enquanto eu estava ouvindo cada um de vocês falar e caía, e aí eu tinha que desligar rapidinho, que nem o presbítero aí, para atender alguém. Alguém que está em depressão, que eu acabei de falar com uma mulher agora, que está num estado depressivo muito grande. Que o filho estava firme na igreja e assumiu a homossexualidade e ela está sem saber o que fazer. Eu falei, filha, eu passo por isso, querida. O seu amor na situação com o seu filho vai mudar a situação. A forma que você vai lidar com a situação. Entendeu? Entendeu? Deus proverá, não tenha dúvida. Deus proverá. Eu sei que tem pessoas aqui que estão ouvindo, ouviram essa palavra, que estão passando por uma necessidade muito grande, presbítero. Estão passando por uma necessidade muito grande. Mas Deus manda te dizer nesta manhã, aonde está o Cordeiro? Deus proverá. Amém? Vamos orar. Pai, é no nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, que eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero te agradecer por este devocional, eu quero te agradecer pela vida da pastora Amália, eu quero te agradecer pela vida da pastora Mônica, de todos os pastores, do presbítero Ricardo, de todas as mulheres que fazem parte, que falaram, que ministraram, as que ouviram. Eu quero te agradecer, Senhor amado, porque o Senhor é fiel. E eu quero profetizar e determinar na vida de cada um que está ouvindo esta oração nesta manhã. Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o carneiro, Deus proverá em todas as circunstâncias da sua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu profetizo a alegria de Deus nesta semana, a alegria de Deus nesta quarta-feira, a alegria de Deus na quinta-feira, a alegria de Deus no ministério da pastora Mônica, na vida do teu esposo, em nome de Jesus. A alegria de Deus aí na Bahia, a alegria de Deus no Rio de Janeiro, a alegria de Deus eu profetizo sobre o devocional nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, vai arrancando agora toda a tristeza, toda a angústia, porque foi profetizado a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a nossa força vem de ti, Senhor amado, e a tua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor amado. Pai querido, mostra para esse irmão, mostra para essa irmã, que o Senhor está aperfeiçoando o seu poder neste momento, Senhor amado, em nome de Jesus. O Senhor a colocou recluso para aperfeiçoar, papai. Oh, Senhor amado, é no nome do Senhor Jesus que eu louvo a ti, que eu agradeço a ti, Senhor amado, por cada detalhe que o Senhor tem feito na vida de cada um neste devocional, nas nossas vidas, por cada palavra que o Senhor tem liberado, Senhor amado, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós tomamos posse desta palavra nesta manhã. Tomamos posse que a farinha da panela e nem o azeite vai faltar. E que nós vamos viver, Pai querido, ainda do que sobrar. E iremos ajudar pessoas através de tudo que o Senhor proverá nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Toma posse. Toma Amém, posse. eu tomo posse em nome de Jesus. Hoje eu quero, a pastora Thaís está fazendo oração, né, que o Senhor ele já deixou o carneiro pronto. A gente vê muito, engraçado que Deus ele une as pessoas certas, até as palavras são certas, né, a gente vai juntando até as palavras. A pastora Mônica fala do tanque de Betesda, que é uma crendice à água, né, mover das águas, para se acreditarem nas águas é uma crendice. A pastora Thaís fala do carneiro. Carneiro, quando Abraão foi sacrificar o filho dele, quando ele vai para bater o cutelo, o Senhor não dá um carneiro, um
cordeiro, ele dá um carneiro pronto, né? Aí a gente fala cordeiro, não, é um carneiro. O carneiro já passou pelo deserto, já passou por várias tosquiação, já foi tosquiado várias vezes, está maduro, está bom para ser, né, sacrificado. E assim, aí eu estava lembrando, a pastora Thais fazendo oração, lembrei da parte de Abraão, né, o sacrifício de Isaac, que ele deu um carneiro, e um carneiro pronto, gente. E qual é a tua decisão hoje? É confiar no Senhor ou né, ficar preso? Eu só quero te dizer hoje que até os fios de nossas cabeças, eles foram contados. Vai para o teu banho, leva teu pente, tua escova, penteia teu cabelo, vê se tu consegue contar os teus cabelos que caem na hora do banho. Não tem como. Então, Fernanda, pastora Josiane, olha, pastora Josiane, eu vou colocar essa lá no grupo de pregadores, viu? Andréa, Camila, Joelma, seja bem-vinda, Joelma. Maísa também louva, viu? Maísa tá escondidinha aí. Como é que tá seu pai, Maísa? Depois dê notícia no meu privado, tá? Cláudia, pastora Mônica, pastora Genesiere, Carla, Yara, presbítero Ricardo, Juliana, pastora Thaís. Qual é o nosso problema hoje? Se até o fio de nossas cabeças foram contados. Então, hoje eu te convido a você meditar nessa palavra. Por mais que o teu problema seja grande aos teus olhos, por mais que o meu problema seja grande aos meus olhos, para o Senhor, ele é ínfimo. Para o Senhor, ele é pequeno. Então, vamos com fé hoje, vamos com alegria, a certeza de que o Senhor, enquanto nós passamos a noite, alguns dormiram, os outros não, ele já preparou tudo para nós. Ele já fez tudo por nós. E o Senhor é esse, ele trabalha sempre a nosso favor. E se nós ficarmos ligados, olhando para o Senhor, a gente tem a solução. Agora, se nós ficarmos ligados, olhando para a situação adversa, ele não vai trabalhar por nós, porque aí falha o quê? A nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Tá? Então, vamos olhar para o Senhor com fé nele, que tudo ele já providenciou. E mais uma vez eu vou pedir para vocês todos os dias, não olhe para os levantes, olhe para o Senhor. Amém? Mália, Um beijo no coração. Mália, só um minuto. Eu queria só falar um negócio aqui para essa irmã aqui em cima, Andréia. Andréia, antes de desligar aqui, pastora Mália, só deixar para ela, deixar para a meditação dela lá, depois ela vai... Salmo 142, ô Andréia, o verso 3, tá? Você só anota aí, depois você medita. 142, o verso 3, tá? Eu não vou nem ler, vou deixar para você que o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Vamos viu, em amado? paz. Amém. Amém. Recebam meu abraço, que o Senhor cuide Amém, muito de vocês gratidão. por mim. E nunca se esqueça, o Senhor está segurando a sua mão. Fernanda, o Senhor está segurando a mão da sua filha. Ele não vai abandonar ela. Sossegue o seu coração. Quando nós sossegamos o nosso coração, o Senhor age mais ainda. Tem uns nomes que eu colocaram aqui, eu vou anotar, tá? Depois, e vou colocar no caderno de oração para a gente orar, tá? Aqui nós temos os intercessores que oram comigo, tá? A Maísa está à disposição. Maísa, amanhã, se você puder, você me avisa para trazer um louvor também, tá? Gratidão, meu povo. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Até amanhã. Tá bom? Amém. Josiane, vou lhe colocar no grupo, tá? Tchau, tchau. Pastora Amália. Gente, eu saí sem querer. Cadê a pastora? Saiu, ó.